Boa tarde, pessoal. Eu sou Alfredo Santos, tá? E vou falar agora sobre segurança para a sua estratégia de Security Digital Banking e para a sua estratégia de Open Banking. Me apresentando aqui um pouco, eu fui selecionado como um influenciador mundial de identidade e acesso, tá? Pela World Identity. Eu sou autor de livros de segurança, livros de Cloud Security, entre outros, tá? E eu sou advisor do aspecto de Security Digital Banking de alguns dos principais bancos digitais hoje, tá? No mercado, tá bom? Falando um pouco da minha linha de atuação, tá? Ainda falando um pouco sobre mim, eu atuo com Security Digital, principalmente, com 4 pilares de atuação. Então, eu atuo com tudo relacionado à identidade, acesso, questão de fraudes de login, DevSecOps em geral, eu vou falar um pouco sobre SecOps aqui também hoje, API Security, em aspectos também de comportamento de usuário, de acesso, de ameaças, de autenticação. A API está muito relacionado com o Open Banking, a gente vai falar sobre isso. E a Lei Geral de Proteção de Dados também ela está super relacionada com o que a gente vai falar aqui hoje, tá? E aí, para isso, eu pensei para hoje trazer uma arquitetura de referência, tá? Essa é uma arquitetura que ela já está bem testada e difundida com os bancos que estão no mercado, tá? E essa arquitetura de referência, ela vai ajudar tanto quem está buscando fazer uma exposição de Open Banking, quanto quem está buscando consumir Open Banking e manter segurança nisso, tá? Aqui está a arquitetura, tá? Essa arquitetura ela pega desde do que a gente está falando aqui de Omnichannel, ela passa por uma camada de API, tá? Essa camada de API ela vai envolver toda a questão ali de segurança, eu vou falar sobre isso daqui a pouco mais no detalhe. Existem aspectos de autenticação, existem aspectos de LGPD, aspectos do onboard do usuário também aqui, e em relação a ataques também. Outra frente super importante é como eu vou prover, no caso se eu sou um banco provendo Open Banking, como que eu vou prover um ambiente para que as fintechs gerem inovação em cima desse ambiente, tá? Aqui embaixo eu vou falar sobre a questão de monitoração, uma monitoração ativa para essa segurança. Vou falar sobre segurança de aplicações e ali fechando a questão de proteção de dados e de usuários privilegiados. Então aí eu começo dividindo, vou dividir os setores dessa arquitetura para explicar isso para vocês. Então, na primeira camada, onde a gente fala de segurança mobile, API, autenticação e autorização, tá? Nessa primeira camada é onde ocorre o acesso desse canal, tá? E aí o acesso desse canal é onde ocorrem as primeiras ameaças, tá? Então, as primeiras ameaças seriam ataques conhecidos, tá? Então, existem, por exemplo, tipos de ataques já mapeados e bem conhecidos. Isso é função de uma solução, por exemplo, de API Gateway, fazer essa proteção. Outro aspecto, ele é um aspecto de comportamento do usuário. Então, comportamento do usuário ainda nessa camada. Então, esse comportamento a gente deve aplicar machine learning em cima disso para começar a entender variações, diversos tipos de variações no tipo do acesso e também ataques mais sofisticados, que são ataques que soluções mais tradicionais não pegariam, tá? E vazamento de informações, porque você pode ter tudo ok, mas pode ocorrer um vazamento de informação. Então, um exemplo seria uma fintech consumindo o seu Open Banking, caso você é um banco, né? E aí, nesse processo, alguma falha, algum ataque que ocorreu nessa fintech ou diretamente na sua API também, um diferencial de tráfego de informações relacionadas à LGPD também devem ser interceptadas e tratadas, tá?
Aqui, a apresentação ela estragou ali algumas palavras, mas vamos lá. Aqui eu falo de onboard do usuário, tá? E aí nesse onboard do usuário, o que eu devo me preocupar nesse onboard do usuário? Primeiramente, já existem ataques sofisticados onde um documento de uma pessoa, né, um documento como pode ser um comprovante de endereço, um RG, esse documento ele possui um malware embutido nesse documento e isso é um vetor de ataque. Então, a primeira coisa que deve ser feita é uma análise na qualidade do que está sendo enviado de documento. Por quê? Uma vez que você está bem estruturado com a sua arquitetura, é procurado qualquer tipo de vetor. E aí começa a sobrar apenas o vetor de onboard, por exemplo. Então, aí nesse vetor de onboard é colocado um documento com uma possibilidade de ataque por esse documento. Uma vez que o documento ele foi validado e ele passou por essa etapa, você deve, na sua solução, fazer um trabalho de desmontar esse documento, né, e transformar ele em dados, pegar a foto desse documento, fazer um comparativo dessa foto com uma foto que o usuário também está fazendo a prova de vida dele, e aí, com esse momento, confirmar que a pessoa é ela mesma que está entregando essa informação. Feito isso, você envia essa informação para um birô, por exemplo, um SERPRO ou outro tipo de birô, para validar se realmente o CPF que eu informei é meu ou se o documento era falsificado. Após isso, você, após esse ponto, você também consegue fazer algumas validações, como enviar um SMS, enviar um e-mail para esse usuário com uma contrassenha, para também validar se o telefone é dele, se o e-mail dele, né? Existem alguns outros potenciais problemas com o telefone, mas a gente pode falar isso logo depois. E nesse ponto você cadastra o que seria a autenticação forte desse usuário, tá? Então qual é o ponto aqui? Se você olhar amplamente no mercado, a maturidade das empresas ainda é baixa no onboard. E aí o que acontece no mercado? Você dá rapidamente o token, a gente fala dar o token para o bandido, eu dou rapidamente o token para o bandido, sem fazer esse processo que eu falei. Então esse processo de criação do token, ativação do token, ele fica mais para o final. Feito isso do cadastro do token, você também vai fazer ali toda a gravação de consentimento do usuário, desde que faça sentido para esse contexto aí de negócio. Tá? Aqui entramos em uma questão mais de autenticação. Nessa etapa de padrões de autenticação, aqui remete muito ao Open Banking Europa ali em relação a normas, né? E aqui a gente está falando aqui do Strong Consumer Authentication, os conceitos de como fazer ali a parte de validação forte do usuário, tá? Então aqui entra os padrões OpenID Connect e o OAuth ali, por exemplo, são padrões obrigatórios aqui nesse contexto, tá? Entra aí uma questão de orquestração de multifator, tá? Que vai refletir em autenticação forte e análise baseada em risco, tá? E aí nesse ponto aqui começam a acontecer algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu posso dar uma experiência, né? A gente fala experiência Uber para o usuário, uma experiência sem senha para o usuário, onde depois do onboard, depois de certas validações, se eu confio no usuário, confio no device dele, confio no comportamento dele, eu deixo ele entrar automaticamente na aplicação. Tudo com um ferramental monitorando isso. O usuário desviou um comportamento. Quando esse usuário desvia um comportamento, eu analiso esse desvio e desafio esse usuário. Então, se o usuário viajou, foi para fora do país, se o usuário está acessando fora do horário, se ele está trocando o aparelho que ele utiliza, eu monitoro isso e isso vai determinar se eu dou aquela experiência Uber que eu falei ou não, tá? E isso entra nessa questão da autenticação. Então, aquela análise de risco é ela que vai me determinar o quanto de autenticação forte eu preciso usar ou não, e se nem preciso usar autenticação forte. Tá? Tudo nesse contexto. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre como monitorar isso. Tá? Aqui um outro ponto bem importante, que
é a questão do acesso privilegiado desse usuário, tá? E o acesso privilegiado, se vocês analisarem a fundo casos de vazamentos que ocorreram no mercado, vários casos de vazamentos foram funcionários, ou foi algo imprudente, tá? Então existem casos de AWS mal configurada, existem casos de funcionário com alto privilégio que obteve informação. Então, uma solução para controle de acesso privilegiado, elas faz muito necessária aqui nesse ponto. E aqui, o que a gente deveria ver nessas camadas? Eu devo eliminar, primeiramente, o acesso do usuário a todos os ativos que ele não precisa. Eu devo mostrar apenas os ativos que ele precisa, tá? Então, esse é um ponto. Eu devo logar automaticamente sem entregar a credencial desse ativo para esse usuário, tá? Eu devo gravar as atividades desse usuário aos sistemas e eu devo ainda, mesmo dando acesso a um ativo, a um servidor, por exemplo, eu devo restringir esse acesso, eu devo impedir ele de executar um determinado comando nesse ativo, porque um usuário ele pode ter a possibilidade de um acesso elevado a um servidor, mas para fazer uma ação só e não eu deixar ele fazer qualquer tipo de ação, tá? Depois eu vou falar também sobre outros tipos de credenciais que podem prejudicar o ambiente como um todo. Esse aqui é um ponto também muito importante. Eu diria para vocês que conhecendo o mercado praticamente zero utilizado ainda, tá? Aqui o que acontece? Aqui existe um link entre aquilo que eu falei da questão da autenticação, de como que esse usuário ele acessa o ambiente e a continuidade disso. Então, o que acontece? Remetendo aquele ponto que eu falei do comportamento do usuário, né? Aquele ponto que o usuário ele desviou um comportamento dele. Então, se esse usuário ele foi, por exemplo, para os Estados Unidos, se ele comprou um iPhone novo e aí ele desviou, ele mudou a situação dele, isso pode determinar que ele entrou em uma situação de risco. E aí, quando ele entra em uma situação de risco, aí eu tenho que desafiá-lo. Então, eu volto naquilo de fazer o desafio, solicitar uma autenticação forte, e aí eu solicitei essa autenticação forte, esse usuário ele teve acesso, ele logou, né? O fato dele logar quer dizer que ele está ok, mas ele pode ainda ser um usuário que existe um certo risco potencial. Esse risco potencial, eu transfiro isso para dentro e eu aviso qualquer ferramental de monitoração para ele seguir monitorando esse usuário. Tá? Então, hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, existe um vale entre a primeira etapa e a segunda etapa. Então, na primeira etapa que o usuário autenticou, depois esse usuário acessou o sistema, não existe mais um link de quem acessou o sistema com os sistemas de monitoração internos. E aí o sistema de monitoração interno, ele busca novamente tentar encontrar esse usuário. Então, esse link é necessário, isso faz parte dessa arquitetura de referência. Tá? Aqui um pouquinho mais sobre LGPD. Um ponto importante aqui para a LGPD é que aqui existe um outro vale que ele deve ser endereçado. Tá? Esse vale é o quê? Entre tudo que eu mapeei de necessidade de LGPD, mas toda a questão de consentimento, fluxos de negócios, termos e ativos com cibersegurança. Tá? Então, o que acontece? Depois eu tenho de um lado aqui o negócio, do outro lado eu tenho cibersegurança, né, que deveria proteger toda a questão de LGPD. E aí o que é necessário é existir na arquitetura uma comunicação entre isso, para ter uma ligação viva entre o que está sendo monitorado e o que efetivamente é escopo LGPD. E aí, quando identificado novos ativos, ou como sua arquitetura da sua empresa é viva, e vão entrando novos ativos que são LGPD, isso ter uma
comunicação contínua, tanto isso informando as soluções de proteção, quanto as soluções de proteção reportando de volta para a segurança. Aqui é um ponto importante para Open Banking em relação a uma camada para ajudar a acelerar a inovação. Tá? Esse ponto ele toca mais os portais de APIs e toda a questão de simulação de ambiente. Então aqui se faz necessário um portal do desenvolvedor. Esse portal do desenvolvedor ele visa expor as APIs para as fintechs, por exemplo. Tá? Catálogo de APIs, né, que faz parte aí do portal. Então o portal ajuda os desenvolvedores, exemplos de códigos, fóruns de discussão. E o catálogo de APIs mostra efetivamente as APIs e quais funções elas têm, tá? Desdobrando isso em também uma virtualização do ambiente, então eu simulo um mainframe, simulo um SAP, simulo um X de ativos da empresa para entregar isso para as fintechs sem entregar seu ambiente, sem ter também um trabalho enorme de gerar ambientes, né? Então eu gero ambientes virtuais aqui. E dados sintéticos, que seria entregar também individualmente para cada fintech o dado para o caso de uso. Então, entregar, por exemplo, 1000 correntistas em uma determinada situação, por exemplo, devedor, com uma determinada idade, e gerar isso como um autosserviço para essas fintechs. Então, isso é um acelerador. Isso é muito importante para essa arquitetura e acompanha a segurança, porque eu não estou entregando dados reais e não estou movimentando com dados reais aqui. Em relação a cybersecurity também, eu entro aqui com CASB e DLP, criptografia e anti-malware. Tá? Esse aspecto aqui da arquitetura visa toda a questão de vazamento de informação, tá? Principalmente. Então, pode ser um malware que esse malware automaticamente rouba uma informação, envia uma informação. Tem a questão da criptografia que tem que proteger os dados e tem a questão de DLP e CASB, que é muito crescente em relação a vazamento também de dados. Né? CASB é muito interessante porque, normalmente, um projeto de CASB ele mostra para você uma realidade que você nem conhece de contratações de sistemas na nuvem que não estava mapeado, e aí uma solução de CASB ela vai reportar isso para você e ela vai te ajudar a identificar. Na parte de baixo aqui, também a gente fala aqui sobre DevSecOps, tá? E aí DevSecOps aqui, eu entro com uma análise SAST, que é uma análise estática do código para buscar vulnerabilidades, tá? SCA é muito importante, tá? SCA é Software Composition Analysis. SCA ele visa encontrar problemas em open source. E aí códigos open source são códigos que estão sendo extremamente utilizados em times de desenvolvimento. Então são utilizadas muitas bibliotecas prontas de desenvolvimento, e essas bibliotecas elas trazem problemas com elas. Então uma solução dessa ela vai apontar que biblioteca deveria ser trocada, ou problemas inclusive de propriedade intelectual, tá? DAST para fazer uma análise dinâmica que é de fora para dentro, e aí essa análise de DAST ela visa também encontrar problemas já em softwares em giro, né, soluções em giro. Análise de infraestrutura, achar análise de vulnerabilidades em ambientes também, em servidores, em infraestrutura em geral, tá? Priorização de vulnerabilidades também, que existem soluções hoje que elas buscam ajudar você a saber o que você deve atuar primeiro, tá? E ela trabalha pegando insumos, tanto insumos do que são vulnerabilidades que estão sendo mais exploradas fora versus vulnerabilidades que as soluções estão encontrando. Tá? E ali contas de serviço, que também remete um pouco a contas privilegiadas, são acessos também que os próprios sistemas fazem a dados. Isso é super importante também, você fazer controle desses acessos.